da Agas, Antônio César Longo, o grande anfitrião desta noite, em que nós temos o ranking Agas. É o 25º ano, começou em 91. E o meu prezado Longo, inclusive preparou um discurso, não apenas para os agraciados, mas um discurso para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, considerando o momento em que vivemos. Longo, prazer te encontrar. Ok, obrigado pelo prestígio. Realmente hoje é o momento de agraciar a esses heróis, esses empresários que escutam sempre a voz do consumidor, um consumidor que vai ensinando ao setor evoluir, melhorar, para que o dinheiro do nosso consumidor continue valendo mais. Com toda a dificuldade, essa é a nossa vantagem de estarmos no ponto de venda, escutando e aprendendo com o consumidor. É isso que os governos têm que aprender, escutar a voz do povo, já que todo o poder, né, é emanado pelo povo. Então nós temos que estar atentos e é esse o segredo do setor, né, de entender o que o consumidor quer e antecipar sempre essas necessidades através de produtos e serviços. Ano passado o setor registrou retração. Esse ano provavelmente não vai ser diferente, mas nós temos uma perspectiva, né, à medida em que os agentes políticos parecem ter entendido, né? Quer dizer, que o Brasil tem uma chance se houver mudança, né? Quer dizer, quando você tem a perspectiva, o dólar baixa, a bolsa sobe, né? Os ratings internacionais dizem o seguinte: façam a parte de vocês no Brasil, que a gente volta a ver o Brasil de uma forma diferente. Então, quer dizer, nós temos uma boa perspectiva, apesar de tudo, não te parece, Longo? Realmente, a resposta é muito rápida, né? Tem muita gente torcendo para o sucesso de todos. E os supermercados é esse, você consegue adequar o seu produto, a sua gôndola, a indústria, com a sua eficiência, continua colocando milhares de lançamentos por ano, mas a realidade é essa, existe toda uma cadeia produtiva, né, com bastante ociosidade, pronta para voltar a produzir. E o que falta é isso, os governos escutarem esse recado do povo, ou seja, a imprensa está fazendo um papel maravilhoso. Hoje essa informação está disponível a qualquer um e não é momento de dividir, cara, ou seja, o momento é esse. Não precisamos, ou seja, estamos apresentando um discurso realmente não é partidário, é um discurso que a gente que vive o ponto de venda sente que o consumidor, ou seja, você tem hoje 20% a 30% do consumidor que está com muito receio de ir às compras. Receio por falta de renda, receio pelo medo de perder o seu emprego. Então isso é muito ruim. No momento que tiver apenas a confiabilidade e o tema de casa, de fechar algumas torneiras, de fechar estatais, nós estamos torcendo que esse leilão de alguns apartamentos do governo do estado seja um modelo para todo o país, porque os governos não precisam de estatais, não precisam de grandes imóveis, né? Deixa a iniciativa privada movimentar a nossa economia. Cumprimentos, Longo. Obrigado. Sempre uma satisfação encontrar o meu prezado Francisco Schmidt, o executivo da Agas, em mais uma noite especial. Nós temos 25 anos de ranking Agas aqui no Grêmio Náutico União, que começou em 1991, né, Chico? De lá para cá sempre se tem estatística do segmento, isso é importante. Saber as empresas que se destacaram, as empresas que investiram, as empresas que mais empregam, enfim, é uma radiografia do segmento. E eu acho que no Brasil a gente precisa muito de informação, de dados, coisa que muitas vezes é dada inclusive erradamente. Os próprios órgãos oficiais muitas vezes dão informações que não fecham. Então, felizmente, o nosso Departamento de Economia acompanha a evolução do segmento. E esse ano, vamos dizer, a par de que algumas empresas estão sendo homenageadas, o segmento teve algumas dificuldades no último ano, como todo o país, e teve um crescimento negativo no seu total, no somatório das empresas do Rio Grande do Sul. Mas estas empresas que estão sendo homenageadas, Diego, souberam fazer o dever de casa.
daqui a pouco aproveitaram a própria crise, investiram, souberam aproveitar determinadas oportunidades de mercado e cresceram a par de tudo que está acontecendo. Então, parabéns a estas empresas que a Agas merecidamente está premiando. Quantas empresas acabam sendo analisadas nesse ranking? Nós mandamos o questionário para quase 1.000 empresas. Nem todas respondem e algumas têm alguma dificuldade em preencher algumas informações. Então nós só utilizamos aquelas que liberam as informações e que preenchem todo o formulário. Este ano temos em torno de 250 empresas. Já tiveram mais, algumas deixam de apresentar dados, algumas até porque não querem que o mercado saiba quanto vendem. Então eu acho isso uma coisa meio infantil, porque hoje você tem que ter transparência em tudo. E eu acho que é importante para nós do segmento que essas empresas nos prestem as informações. Então o nosso agradecimento também às empresas que prestaram as informações, com que fazem que a gente tenha, vamos dizer assim, condições de analisar o que está acontecendo no mercado. Bom, nós sabemos, Francisco Schmidt, que o setor supermercadista é um termômetro. É um termômetro, sem dúvida. É um termômetro de emprego, é um termômetro de renda, é um termômetro de qualidade, é um termômetro para tudo. Como é que está o setor neste ano, que é um ano, do ponto de vista da política e da economia, vamos dizer assim, dramático para os brasileiros? O setor está assim, ó, no todo está tendo uma pequena queda, mas comparado com outros segmentos ainda o que talvez esteja sentindo menos. Talvez a agricultura ainda consiga sobreviver a este momento e está tendo um crescimento. Mas o segmento, vamos dizer, no ano passado tivemos 1,9% de crescimento negativo, né, deflacionado, e esse ano está um pouquinho mais, em torno de 2,3%, 2,4% no primeiro trimestre. Mas o que está acontecendo, Diego? Os supermercados estão aproveitando, vamos dizer, aquelas oportunidades que surgem, estão introduzindo novas linhas no mercado, tiram eventualmente produtos que estão fora do alcance do consumidor, ou porque o consumidor perdeu um pouco do poder de compra, então ele daqui a pouco tem alguma dificuldade em adquirir certos produtos, e os supermercados então migram para outros produtos, tentando justamente fazer com que o consumidor ainda tenha condições de consumir e de se alimentar e ter, vamos dizer assim, uma alimentação digna. Mas é claro que com isso também o rendimento do supermercado cai, porque tu tens determinados produtos de um valor agregado maior e que caem a sua venda, então você começa a baixar o padrão. Isso faz com que algumas empresas enfrentem dificuldades, mas outras aproveitam esse momento e crescem mesmo com essas dificuldades. O consumidor gaúcho, ele tem um padrão de consumo em relação ao supermercado, quer dizer, ele compra sempre no mesmo? O que as pesquisas de vocês mostram? Ultimamente ele perdeu um pouco aquela fidelidade, ele está aproveitando ofertas que surgem. E hoje certos mercados pequenos de bairro estão, vamos dizer assim, de uma certa forma, conseguindo ter condições de competir com as grandes empresas. Muitas dessas pequenas empresas se juntarem em centrais de compras e com isso conseguem negociações com as grandes empresas que fazem com que elas tenham igualdade de condições com as grandes corporações aí, e conseguem muitas vezes, pela agilidade que elas têm de introduzir um novo produto, de fazer uma oferta, que muitas vezes as grandes empresas demoram um pouco mais nesse processo, elas conseguem se antecipar e aproveitar esse momento. Agora é importante que se diga assim, Diego, uma coisa interessante, a par da crise o segmento aumentou o número de empregos, porque há 2 anos atrás estavam tendo dificuldade em conseguir mão de obra, porque a construção civil praticamente estava absorvendo tudo. E os supermercados não estavam conseguindo admitir. E no ano passado, como a construção civil teve realmente um problema sério em suas obras, desempregou muita gente, os supermercados conseguiram com isso suprir aquela carência de mão de obra que eles estavam tendo. Então, nós tivemos até um crescimento na mão de obra do setor. Este ano deve haver uma estabilização nesses números, porque o segmento já está, vamos dizer assim, suprido dentro dessa mão de obra, então não vamos ter desemprego no setor, mas também provavelmente não teremos crescimento de mão de obra. Tem uma pergunta que sempre me ocorre. Tem espaço para novas empresas? Logicamente, não estou falando de grandes empresas, porque o mercado dessas está muito bem segmentado e estabelecido. Mas tem espaço para novas empresas no setor supermercadista, sobretudo pequenas e médias? Tem, Diego. Tem muitos que aproveitam esse momento
vamos dizer assim, e colocam um estabelecimento com alguma política diferenciada. Hoje mesmo está sendo premiado uma empresa aqui de Porto Alegre, que ainda é uma microempresa, mas está com a sua segunda loja já. E quando você visita essas lojas do Brasco, você vê que é um atendimento diferenciado. E o consumidor, ele é curioso e ele aceita muito bem essas inovações que são feitas pelo mercado. E eu acho assim que aquele que tem criatividade, ele consegue, mesmo nos momentos de crise, se estabelecer e crescer. Excelente, excelente. E nós vamos ter aqui o prêmio Longevidade também, né? Também tem empresas que aí estão passando dos 80 anos de idade e serão homenageadas hoje. Esses dias a Fieras, o Governo do Estado e a Junta Comercial prestaram homenagem às empresas centenárias do Estado. E são poucas e de diversos segmentos. E no supermercado nós já temos hoje, estão sendo homenageadas 2 empresas que têm mais de 80 anos. Então isso para nós é extremamente importante e é sinal de que, sabendo fazer um bom trabalho com seriedade, a empresa tem longevidade. Zafari, de Porto Alegre. E Tischler, de Cachoeira do Sul. Parabéns a essas 2 grandes empresas. Mais de 80 anos. Exatamente. Excelente. Francisco, cumprimentos. Obrigado, Diego. Parabéns pelo teu programa também na rádio, que está maravilhoso. Pela tua audiência, que deve estar crescendo bastante. Muito obrigado, abraço. Outro Francisco. Meu prezado Luiz Carlos Bon, presidente da nossa FEComércio, vindo prestigiar o setor supermercadista, que apesar do tropeço do ano passado, porque é um setor que recuou pouco mais de 1%, continua aí, é um setor de grande empregabilidade, que gera muita renda, desenvolvimento, e que também está pegando, presidente Bon, boa parte daquela mão de obra que se perdeu na construção civil, acabou sendo absorvida pelo setor supermercadista. Ou seja, é um setor importantíssimo para qualquer economia, o supermercado. Nesse ranking, com base na sua produtividade, nos seus índices, o setor é homenageado. Prazer te encontrar. Prazer é meu estar aqui neste evento importante, liderado pelo Longo, pela Agas, que premia esse setor que é muito importante na nossa visão, na medida em que ele facilita a vida das famílias. Coloca próximo, numa situação de conforto, aqueles bens de primeira necessidade, das famílias mais abastadas, até as famílias mais pobres, na periferia, enfim, estão sempre prontos a entregar com qualidade o produto. Então esse setor é muito valorizado. Como tu disseste, nós temos um número mais sério. O BGE mostra uma queda de 4,7% a nível nacional. Portanto, está pegando também nesse setor. Alguns não, alguns estão empatados, mas no geral há uma perda também aqui. Como tu disseste, a empregabilidade aqui ainda bem que ocorre. Está acontecendo, não é que haja uma demissão voluntária do trabalhador. Há um turnover normal, só que não é absorvido pelo mercado em função da dificuldade que a economia está passando. Então a gente espera sair desse sufoco rapidamente, porque depois de sairmos dessa crise ética, moral e econômica, nós ainda levaremos uns 2 anos para se recuperar, o país se recuperar. Então, estamos torcendo que se resolva de uma vez essa questão. Cumprimentos pela posição da FEComércio. Foi uma entidade que muito rapidamente tomou posição pelo afastamento da presidente, o sistema FEComércio. Enfim, assim como outras entidades aqui fizeram, né, mas a FEComércio foi uma das primeiras a adotar esta postura. Eu tenho certeza que fácil não é, porque o bom seria que não se precisasse tomar essa medida que num sistema presidencialista sempre é muito difícil. Por isso que eu me tornei parlamentarista, Bom. Eu não sei qual é a tua posição. Também, melhor. Também? Melhor, sim. Parlamentarismo, o povo desembarcou do governo, o governo desembarca. Verdade, sem dúvida, sem dúvida. A gente tomou essa decisão e não irresponsavelmente. E como tu disseste, não foi fácil. Mas nós nos ativemos a uma questão, que foi só a questão econômica. É claro que nós não queremos o impedimento da presidente sem motivo, sem justificação de crime de responsabilidade. Que está lá provado, o processo está andando, foi analisado, mas a nossa posição foi baseada na questão econômica.
Nós sabemos que a presidente não tem mais condição de liderança para botar o país no lugar que precisa para voltar a crescer. Então isso foi o que nos motivou. Nada contra ela pessoalmente, nada, não é golpe, não olhamos dessa maneira, mas sim, nós consultamos na nossa diretoria e em função daquele episódio, e veja que foi algumas horas antes dos episódios mais graves, que foi aquele de nomear o ex-presidente como ministro. Aí piorou mais ainda. A gente já tinha se posicionado no dia 17 de março, com toda a convicção, continuamos achando que realmente não tem mais condições. Tem que mudar, seja com ela saindo ou ela sendo retirada, mas nós queremos o retorno do crescimento econômico do Brasil. O importante é que o Brasil, mesmo que a gente tenha escaramuças, turbulências, o Brasil vai ficar melhor. Eu acho que essa mensagem a gente tem que passar para as pessoas, que o Brasil é muito grande, tem um grande mercado, tem um povo trabalhador e que não merece isso que está vivendo. Sem dúvida, como não merece as instituições públicas como a Petrobras, a pecha de que estão passando, é uma instituição de qualidade, seus trabalhadores são sérios e foi tomada de assalto, denegrindo a imagem de uma companhia brasileira muito bem posicionada. Assim também, o povo brasileiro não merece lá no exterior a imagem que está tendo em função dessas questões. O fato é o seguinte, Diego, nós temos uma convicção. Se você levar para tomar o chopp no final do dia, a turma do trabalho, você vai ter um péssimo final de dia. Se você levar a turma do chopp para o trabalho, você tem um péssimo desempenho do trabalho. O que aconteceu com o governo, esse governo aí, é que levou o pessoal do chopp, esses sindicatos e centrais, para o governo e teve um péssimo desempenho no trabalho. Então esta é a minha conclusão. Realmente assim não funciona. Um abraço, cumprimentos. Nós agradecemos a oportunidade. Valeu. Um abraço. Cruz, presidente do Cindy Lojas, prestigiando mais um Ranking Agas no 25º ano, hein? 25ª edição do Ranking Agas, em que as empresas do setor, a partir de um estudo aprofundado, são homenageadas com base no seu desempenho. Cruz, prazer te encontrar. Igualmente, Diego, é um prazer grande encontrar contigo. É a segunda vez que eu estou te vendo essa semana. Vitor recebeu o prêmio no Fórum da Liberdade, um prêmio muito merecido, e fizesse um discurso muito contundente e que a plateia aplaudiu de pé. Meus parabéns, Diego. Queria te dizer de público isso, nós ficamos muito satisfeitos com o prêmio e com as tuas posições. Quanto ao Carrinho Agas, é um evento tradicional e muito importante, o ranking é muito importante porque foi um segmento do comércio que se fortaleceu ao longo dos anos e está conseguindo superar o problema econômico que nós estamos vivendo, com galhardia. E isso, uma noite de festa, em tantas coisas que estão acontecendo, né, Diego? É muito bom para nós, participar desse evento é bom, é um evento muito representativo, que representa muito do PIB do Rio Grande do Sul e de empresas maravilhosas, organizadas, que dão exemplo de como deve ser o comércio e o varejo no Brasil. Cruz, quando esse programa for ao ar, porque o programa é gravado, enfim, nós estamos no meio, né, de um procedimento de impeachment. Sim. Provavelmente vai acontecer, mas não se sabe, mas provavelmente está tudo se encaminhando para isso. Bom, o fato é que a sociedade brasileira, sem dúvida alguma, aconteça o que acontecer, ela está amadurecendo. Eu noto isso conversando com as pessoas, né? De uma rica a uma pobre, de uma pobre a uma rico, né? Eu noto que as pessoas estão falando mais em política. Quer dizer, o brasileiro está sendo obrigado a falar porque está lhe apertando o calo. E principalmente, o povo mais humilde está sentindo a volta da inflação, está sentindo o desemprego, está sentindo o que um governo irresponsável, quando ele destrói a economia, como ele pode ser nocivo para uma nação. Então nós vamos sair melhores dessa.
melhor dessa, não te parece? Me parece, acredito que sim, é aquela história da Margaret Thatcher, né? Quando termina o dinheiro dos outros, termina o socialismo. É o que aconteceu no Brasil, uma farta distribuição de benesses para quem não produz, né, Diego? Então, é o que está acontecendo hoje. Olha, é muito triste nós vermos o que está acontecendo. Nós temos casos de lojistas que chegam assim de lojas dizendo que não tem mais condição de manter as suas lojas abertas, que vão dispensar. E isso tem acontecido, isso deve crescer, por isso eu espero que termine esse sofrimento, que o Brasil se modifique para bem melhor e que nós continuemos cobrando dos nossos políticos e de quem ficar no poder ou que da continuação desse poder, que nós, sociedade civil organizada, venhamos a cobrar e mudemos essa situação para que no futuro os teus filhos, os meus netos, tenham uma situação diferente no país. Tem um país que tu gosta de viver. Tiveste agora visitando a Austrália com teus filhos, tiveste uma lição de como se vive num país com liberdade, sem problema nenhum, as pessoas respeitando o outro e o que é do outro. Aqui nós perdemos as referências. Todo mundo se fala em segurança pública, mas o que nós temos de ladrão, quer dizer, o centro de Porto Alegre é uma barbaridade. Hoje eu tive notícias que um shopping do centro, que tem um mercado, teve que fechar mais cedo por causa dos arrastões. Então, assim, ó, o Brasil precisa, Diego, de um novo rumo e precisa, sinceramente, de pessoas, de jornalistas como tu, que tem o programa que tu tens na Bandeirante, que levam pessoas das mais variadas atividades para dar a sua impressão e mostrar ao público que nós precisamos agir novamente, que se nós não agirmos, Diego, se um não preocupar-se com o outro, acontece o que está acontecendo. Nós temos que ter uma sociedade plural e que todos tenham a condição de conviver de uma maneira pacífica e bem, um contribuindo para o sucesso do outro. Um abraço, Cruz. Um abraço, até a próxima. Meu prezado Paulo Velhinho, uma referência no meio empresarial, uma referência de vida. O doutor Paulo Velhinho presidiu a Fiergs nos anos 70, presidiu a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica nos anos 80, foi lá nos anos 50, se não me falha a memória, nos Estados Unidos trazer o condicionador de ar para o Brasil. Já me contou isso numa entrevista que eu tenho gravada, há 15 anos o senhor me deu essa entrevista, eu tenho em VHS essa entrevista. E o senhor foi lá falar com o italiano lá em Nova York, né? Em Chicago. Em Chicago, o italiano de Chicago. O siciliano, da Admiral, né? Da Admiral. Da Admiral. E o senhor trouxe para cá? E ele o nome dele era Ross Siracusa. Era um siciliano da máfia. E o senhor foi com a cara e com a coragem, né? Foi. Porque o senhor não tinha dinheiro para pagar royalties, né? Não tinha dinheiro para pagar o sinal, que era mais ou menos em valor de hoje, $500 mil. Eu não tinha nem 20. Por isso, olha, é uma história. Quando é que vão sair as suas memórias de vida, doutor Paulo Velhinho? Só juntar a papelada agora. Eu falei um dia desse com a minha querida Suzana, que é a sua filha, e eu disse para a Suzana, esse material todo, eu quero inclusive essas entrevistas que eu tenho, eu quero inclusive CD, porque é material, né? Nós temos que lançar isso logo. Comprida, né, Diego? São 80 anos, 70 anos de trabalho. Completa em julho agora, 70 anos de trabalho. De trabalho? Trabalho. O senhor está com que idade, doutor Paulo? 88. 88 anos? Mas tá um guri. Obrigado. Bom, e essa festa da Agas, esse ranking? Sabe que eu sou admirador da Agas. Eu acho que a Agas é uma entidade que trabalha para os seus associados. E o presidente, o Longo, ele tem uma coragem de dizer as coisas na frente da autoridade. Coisa rara hoje em dia nas entidades de classe, que hoje elas silenciam. Ele não, ele assume. Na minha opinião, o Longo é o empresário mais presente nos desafios do país e do Estado. É muito bom, eu acho que é uma festa, até aí a resposta. Os associados em massa aqui, nesse evento, né? Então é um cara que merece admiração nossa. Porque, infelizmente, as entidades, aconteceu uma coisa triste com as entidades, algumas delas, se politizaram. Eu acho que a entidade de classe não pode ser politizada. O presidente pode ser político, mas a entidade tem que ser neutra. Para ter porta aberta em qualquer área, ou na oposição, ou na situação. Não pode assumir compromisso. Eu acho que ela perde
vamos dizer, perde a possibilidade de enfrentar o poder. Se o poder está contra a sua cor política, ou a cor política da entidade, ele não tem espaço para negociar. E isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um horror, né? Eu acho um horror. Que horror, né? E fizeram, a verdade é a seguinte, o governo do PT destruiu o Brasil. E nós ficamos silenciosos. Não nos damos conta que era um projeto baseado na doutrina de Gramsci, que era aquele comunista italiano que revolucionou na década de 20. Então, eu acho que isso foi acontecendo. Nós estamos perdendo os valores e hoje temos o quê? Estamos órfãos de valores. Temos órfãos de valores. Eu acho que foi um processo de destruir as bases de uma sociedade sólida. Isso é lamentável, né? Sempre um prazer lhe rever. Diego, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sempre dou um beijo no Dr. Paulo Velhinho, que é um homem que eu tenho como se fosse um avô. Até ficasse me devendo o teu pai, né? Que eu não conhecia aquela noite. É verdade. Pequena. Mas não faltarão oportunidades, se Deus quiser. Fiquei entusiasmado com o teu discurso. Muito obrigado. Muito bonito. Paulo Velhinho, meu prezado Santini, que é o presidente da Agergs, um homem que a vida toda sempre ao lado dos consumidores, acabou entrando para a Agergs pela cota dos consumidores e virou presidente, né? Hoje está aqui nesta noite importante para o setor supermercadista. Prazer te encontrar, Santini. Muito obrigado, eu também. Estamos vivendo um momento de crise, mas também a crise nos alerta e nos conduz para novas oportunidades. Eu acho que a gente tem que ser solidário na crise, tem que ser proativo na construção de soluções, e eu acho que o segmento de consumo, principalmente liderado pela Agas, ele é extremamente importante, principalmente para o consumidor. Acredito que o respeito, a informação clara, precisa nessa relação de consumo é o grande vetor, digamos, para a fidelização do consumidor com o fornecedor. Eu digo que a relação harmônica ela só existe entre dois grandes atores: consumidor consciente e responsável e fornecedor honesto. Então, isso é o grande desafio para que a sociedade seja mais justa, igualitária e que essa relação dure para sempre. O mercado, de maneira geral, cada vez mais compreende isso, né? O mercado se adapta muito rapidamente às demandas do consumidor. Não te parece, Santini? Com certeza. Eu acho que o consumidor ainda não descobriu totalmente o grande poder que ele tem. No momento que ele descobrir o poder e fizer uma rede, né, de informações e de barganha, ele valoriza o fornecedor honesto, né, e responsável, e ele tem que ter uma contribuição extremamente efetiva no sentido de ser um consumidor responsável. Não comprar produto e serviço que não tenha nota fiscal ou cupom fiscal. E eu acho que o mercado consumirista do Brasil, ele sofreu e está sofrendo com a crise, mas entre vários setores eu acho que o que está sobrevivendo. E eu acho que a partir de domingo nós vamos ter o primeiro capítulo já resolvido e esperamos que nós teremos um Brasil que todos esperam, que desejam, mais próspero, mais digno e muito mais de confiança para que o investidor e principalmente o empreendedor possa ter segurança técnica e jurídica e investir nesse país que é amado por todos. O Brasil sai melhor dessa, né? Com certeza, eu acho que vamos purificar, vamos limpar uma página do Brasil, porque hoje ser brasileiro, tanto dentro quanto fora, eu acho que envergonha todo cidadão de bem. Um abraço, Santini. Muito obrigado e sucesso e parabéns pela tua conduta corajosa e atitude proativa em função do Brasil. Obrigado. Bem, o Gabriel Drummond, que está aqui comigo, é um dos sócios do Mercado Brasco, que está sendo laureado esta noite aqui no Ranking Agas, porque tem faturamento até 3.600.000, não é isso? A gente foi a empresa que obteve dentro dessa faixa de faturamento maior crescimento percentual entre 2014 e 2015. Que maravilha. Bem, o importante é o seguinte, o Mercado Brasco surgiu há 3 anos
ali na Florence Gartua, hoje já está no Viva Mall, e é um grande sucesso porque é para um público diferenciado, tem produtos diferenciados, nacionais importados. Gabriel, conta para mim como é que surgiu a inspiração para fazer esse mercado muito inspirado, imagino eu também, em mercados europeus e mercados de outros continentes. Então um pouco da inspiração surgiu quando eu e o Arthur, que não nos conhecíamos, viemos do interior para fazer a faculdade. Aí nós viramos colegas na SPM, e ao longo dos anos ali da faculdade a gente foi pensando em abrir um negócio. Colegas de que faculdade? De administração. Aí a gente abriu o Brasco no meio da faculdade. Aí no meio disso a gente teve a ideia, começou a ver que o setor, principalmente mini mercados, não estava muito desenvolvido aqui em Porto Alegre. A gente fez um intercâmbio e morou em Londres e a gente viu o setor muito desenvolvido, lojas de proximidade. E aí a gente decidiu voltar e colocar nossa loja, a primeira loja ali na Florence Gartua. Então foi meio que trazer um pouco do nosso espírito interiorano para a capital e que o mini mercado permitisse isso, com trocas pessoais na vizinhança, vendo uma oportunidade, analisando o exterior e o mercado local. A inspiração principal então foram os mercados de bairro de Londres. Sim, grande parte sim. E também a gente fez um mochilão em toda a Europa e conseguiu analisar muita coisa em vários países, assim. Então a gente trouxe muito benchmark de fora. É uma coisa que vocês certamente viram lá, que a gente vê na Europa. Em Londres tem bastante também, em outros países, porque eu não sei se dá pra... Aqui não dá para fazer ainda, pode ser que um dia dê. O self-service de pagamento, né? Então, o cara compra o seu negócio e paga ele mesmo e não tem ninguém ali, né? Isso aí não dá para fazer aqui ainda. Mas vocês chegaram a pensar nisso? Não, com certeza está muito alinhado com o nosso público-alvo, porque são pessoas que já viajaram, já fizeram isso lá fora, reduz custo de mão de obra. Só que ainda os sistemas aqui não estão preparados a um hardware assim, então não tem nem a máquina, nem o software preparados para isso. Mas quando tiver, vocês vão tentar. Tem algumas empresas já desenvolvendo e a gente tem muito interesse sim, em fazer, com certeza a gente vai tentar puxar isso. Já tem uma rede no Paraná que faz isso, a Mufato, mas o nosso software ainda não comporta algo assim. Quais são os produtos que são carros-chefe de vocês? Padaria, produtos naturais, então suco de laranja, hortifruti, frutas picadas, sanduíches naturais, muitas coisas focadas assim, em alimentação de conveniência e em produtos saudáveis. Vocês são jovens, tiveram que conseguir algum investidor para essa empreitada? O investidor foi vender a ideia para nossos pais, aí eles colocaram a grana inicial, a gente já tinha ajudado um pouco dos estágios que a gente tinha feito, mas a gente abriu ultra imaturo, com um investimento que nunca conseguiria abrir uma loja, quase sem produto na gôndola, e ao longo do tempo a gente foi reinvestindo toda a grana do negócio nele mesmo. Então foi um pouquinho da grana que a gente pegou dos nossos pais e hoje a gente reinveste toda a grana no... Já se pagou. Sim. 3 anos já se pagou. Sim, mas a gente já está bem no lucro. Já está bem no lucro. Isso, reinvestindo tudo para seguir crescendo. O Mercado Brasco. Cumprimentos aí por este prêmio. Seja o primeiro de muitos aí na trajetória de vocês. Obrigado, valeu.